Shalom, Haverim! Bem-vindo à Escola do Bereshit, onde aqui você aprende a Bíblia de princípio a princípio. Estamos tratando acerca do grande Leviatã, desde a sua origem, desde o seu aparecimento, desde a etimologia. Então eu já convido você a deixar o seu like nesse vídeo, a você poder se inscrever aqui para que você não venha perder nenhum dos vídeos, consequentemente, dessa história que estamos tratando em vídeos posteriores. Nós paramos a última narrativa no quinto dia. Vimos que no quinto dia os animais que foram criados por Deus, tanto os aquáticos quanto as aves que voam, são diferentes dos que vão ser criados no sexto dia. Outra coisa que precisamos perceber no texto é que no primeiro dia, quando ele vai criar, no final do primeiro dia disse Deus que era bom. No segundo dia disse Deus que era bom. No terceiro dia disse Deus que era bom. No quarto dia disse Deus que era bom. Deus pula o quinto dia e passa para o sexto dia dizendo, viu Deus que era bom. O que aconteceu no quinto dia para Deus declarar que não era bom? Nos 5 dias, isto é, no sexto ao quarto ao primeiro dia, tudo que Deus havia criado na sua criação era bom. Mas no quinto dia, Deus não fala nada. Está em silêncio o texto fica em silêncio. Deus não disse no final do quinto dia que era bom aquilo que ele havia criado. Por quê? O que aconteceu? Eu estou aqui com a obra do professor Edson Faria, obra reconhecidíssima por muitos acadêmicos, Antigo Testamento interlinear. Vamos ver o que Edson Faria traduz para o português dentro do hebraico aqui em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 21. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 1, versículo 21. Vai virar Elohim et hataninim hagadolim. Ele traduz o seguinte: e criou Deus os animais marinhos ou os grandes animais. Essa palavra Gadolim fala dos grandes animais marinhos, né? Rataninins, os animais marinhos. Eu quero chamar a sua atenção que algumas traduções traduziram esta expressão por baleias. E não é uma boa palavra, a palavra tanin. Esta palavra tanin, ela não pode ser aplicada como baleia, por mais que o dicionário Strong apareça como uma das suas definições. Porque se nós formos ver a palavra tanin hoje, por exemplo, em Israel, é a palavra leviatã, que é uma das derivações para a palavra baleia em Israel hoje. Então nós temos 4 palavras hebraicas para falar de serpentes. Nós temos a palavra seraf. Esta palavra seraf, ela vai aparecer no texto do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías 6:2 diz, e acima dele estavam os serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. O profeta Isaías está tendo uma visão gloriosa acerca dos dos serafins, e esta palavra serafim, por exemplo, é a mesma palavra que vai ser aplicada para aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Uma serpente de fogo, né? A palavra serafim dá uma ideia de serpente ou serpente de fogo. Por isso que o nome serafins ou seraf são aqueles que ardem em fogo. Então, uma das definições do hebraico para a palavra serpente é a palavra seraf. Nós temos uma palavra mais tradicional para serpente, que é a palavra nahash. Esta palavra nahash vai aparecer no capítulo 3 da narrativa do Gênesis, onde nós temos a mulher conversando com a serpente, texto bem conhecido, e a palavra que aparece ali, traduzida para o português como serpente, é a palavra nahash. Nós temos a terceira palavra, que é a palavra tanin. Esta palavra tanin, sempre dando uma ideia de algo grande, algumas vezes se traduz por crocodilos. Por exemplo, nós temos um texto bem interessante no Êxodo. Êxodo capítulo 7, o versículo 10 diz o seguinte: e Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó,
E fizeram como o Senhor Jeová lhe ordenara. E Arão lançou a vara diante do faraó e dos seus servos, e a vara tornou-se em uma serpente. Esse texto é bem conhecido, mas a serpente que está falando aqui, a palavra que aparece no hebraico é a palavra tanim. E alguns vão sugerir, por se tratar do Nilo e por ali ter muitos crocodilos à beira-margem do Nilo, e não explicitamente aparecer a palavra narraj aqui no versículo 10, alguns supõem que provavelmente se tornou o cajado de Arão em um crocodilo por causa dessa palavra tanim. A palavra tanim dá uma ideia de uma serpente grande, marinha. Ao mesmo tempo que fala de crocodilo, também fala de serpente marinha e algumas vezes tem uma definiçãozinha para baleia, raramente. E nós temos a quarta palavra, que é a palavra leviatã. Esta palavra leviatã, ela também fala de serpente. Nós já estamos vendo aqui no hebraico 4 palavras que falam para serpente. Nós já vimos a palavra seraf, que dá uma ideia de serpente de fogo. Nós já vimos a ideia da palavra nahash, que fala de uma serpente literal, acho que nós temos hoje. Nós temos a palavra tanim, que tanto pode ser crocodilo, como pode ser baleia ou uma serpente aquática. E nós temos, por último, agora a palavra leviatã. E esta palavra leviatã, algumas vezes, se entende como baleias. Mas, na maioria das vezes, também se fala de uma serpente marinha. O texto lá em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 21, não pode estar falando de baleias. Porque esta palavra ratanim, ou taninim, está falando, segundo o Dr. Edson Farias, de animais marinhos ou monstros marinhos. Só que quando a gente vai para a definição desses monstros, dos taninins, que mais à frente vamos falar sobre ele, não pode ser aplicado a baleias, mas sim a monstros, que vai ter uma definição para esta palavra leviatã. Eu vou dar um exemplo aqui no Salmo de número 74, versículo 3, diz assim: Pela tua força fizeste o mar em pedaços e destruíste as cabeças dos monstros marinhos. A palavra que está aparecendo aqui no hebraico é tanim, ou rataninim. Destruíste as cabeças dos monstros marinhos. Versículo 14 diz assim: E fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e deste por alimento os habitantes do deserto. Presta atenção que diz aqui as cabeças dos Leviatãs. Então está falando que tem mais de uma cabeça. O texto também faz referência aqui à palavra Leviatã. E lá atrás está falando dos taninins. Estes taninins aqui não são baleias. Está falando de uma grande serpente marinha. Por exemplo, o caso de Jó, quando nós temos o texto de Jó, quando vai falar do Leviatã no capítulo 41, nós vemos lá que alguns vão traduzir como crocodilo, mas é ruim essa tradução porque crocodilo diz que não solta fogo pela boca, não tem algo inflamável na sua boca. Então essa teoria de baleia, crocodilo, cai por terra dentro do texto original. E esta palavra, que algumas vezes significa baleias, mas nesse caso aqui não se trata de baleia, mas sim de uma serpente marinha, de uma grande serpente marinha. Agora, eu queria chamar a sua atenção que Deus vai criar no 5º dia os gadolins, os rataninins, os grandes monstros marinhos, as grandes serpentes marinhas, os grandes leviatãs. Estes leviatãs que vão ser criados no 5º dia, nós temos ali um espaço que era do 5º para o 6º dia. A pergunta é, o que aconteceu com esses monstros para que hoje não é visível aos olhos? Vamos falar que existe ainda um Leviatã, que este Leviatã está adormecido, que despertará na grande tribulação. Nós vamos mostrar com provas literais que ele existe segundo as verdades escriturísticas, mas esse assunto ficará para um próximo episódio. O que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo é que a palavra Leviatã não se trata de uma baleia ou muito menos de um crocodilo, mas sim que está falando de uma serpente marinha. No próximo vídeo estaremos falando mais detalhadamente
do clima antes do dilúvio e depois o que ocorreu depois do dilúvio, e entraremos já num quesito histórico e mitológico acerca do grande Leviatã no próximo episódio. Que vocês venham ficar com Deus em nome do Senhor Jesus.